Olá! Defender as universidades públicas que cada vez mais têm tido cortes nos repasses. O governo já adiantou que em 2020 o valor repassado ao MEC será 18% menor do que em 2019. Em valores absolutos, cai de 122 bilhões de reais para 101 bilhões. O corte que vai se repetir em todos os níveis educacionais, do ensino básico ao superior, incluindo também a pesquisa. O CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é um dos mais afetados. Neste ano, o órgão de pesquisa vinculado ao MEC, que dispunha de um orçamento de 4,25 bilhões, já precisou cortar mais de 6 mil bolsas de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Em 2020, a verba então do CAPES cai ainda mais, de 2,20 bilhões. Mediante essas e outras situações, então, a Unicamp realizou uma assembleia que reuniu 8 mil pessoas para defender as universidades públicas. Este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a presença do reitor da Unicamp, o professor Marcelo Knobel, e também com o vereador, presidente da Comissão de Educação e Esportes da Câmara Municipal, Gustavo Peta. Sejam todos bem-vindos. Reitor, eu gostaria que o senhor voltasse um pouquinho àquele dia 15 de outubro, que foi tão falado aquela assembleia, né? O que representou aquilo para a Unicamp, para as outras universidades e para a sociedade como um todo. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. Bom, o dia 15 de outubro foi um dia simbólico, porque é o dia do professor, dia importante, né, para mostrar para a sociedade da importância das universidades públicas. E foi justamente isso que a gente fez, escolher um dia apropriado para juntar toda a comunidade universitária da Unicamp, alunos, professores, funcionários, a sociedade em geral, para mostrar que realmente a universidade pública ela é fundamental para o desenvolvimento do país. Realizamos uma assembleia, juntamos muita gente, foi uma demonstração da união dos diferentes setores e tentando mostrar aí para toda a sociedade o que seria do país sem uma universidade como a Unicamp. Eu acho que a gente teria realmente um momento muito ruim para o nosso país, um futuro incerto para os nossos filhos, para os nossos netos, e um país que realmente não poderá ter autonomia, não poderá ter autossuficiência e jamais poderá ser um país independente. Então, o investimento em ciência, tecnologia e educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Obrigada. Agora a gente vai falar então com o presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara, vereador, o senhor que inclusive fez um documento a respeito. Queria que o senhor falasse sobre como a Câmara, e o senhor em especial, como atuante na comissão, vê esse momento, porque a educação pública, a educação de ensino superior e a pesquisa passam aqui no nosso país. Olha, primeiro agradecer e parabenizar, Mina, vocês, a TV Câmara, por realizar esse debate, cumprimentar o professor Marcelo Knobel, é uma honra, acho que para a Câmara Municipal de Campinas e também para a TV Câmara receber o professor Marcelo Knobel. E como o professor disse, eu acho que nós vivemos realmente um dia histórico na Unicamp no dia 15 de outubro. Eu tive a oportunidade de participar também, de ir até a Unicamp no dia 15 de outubro, e foi uma cena que eu jamais observei em todo o meu tempo aí de movimento estudantil, uma assembleia institucional, uma assembleia coordenada pelo próprio reitor da universidade, com a participação de estudantes, de professores, de funcionários, muito significativa, que é reveladora também do momento que nós estamos vivendo no país. Uma assembleia como essa foi realizada ainda no período da ditadura militar, por conta de uma tentativa de intervenção na universidade feita pelo então governador Paulo Maluf, que era um governador indicado pela ditadura, e agora novamente uma união como essa que nós vimos no dia 15. E ela é reveladora no momento de muito ataque que a educação pública vem sofrendo, que o conhecimento, que a ciência e a tecnologia, né, ataques que são objetivos por conta dos cortes que você muito bem apresentou, e ataques também políticos, de discursos, que procuram descaracterizar
e muitas vezes até desmoralizar o papel das universidades públicas no nosso país, né? E eu acho que nós precisamos, enquanto Câmara de Campinas, defender a universidade pública, em especial a Unicamp. A Unicamp tem permitido muita coisa positiva para a cidade de Campinas, além dos serviços diretos do hospital da Unicamp, dos estudantes que podem estudar na universidade, do Cutuca, de tanta coisa importante que a Unicamp oferece para Campinas. A produção científica que nós temos na universidade impacta diretamente na cidade, em geração de empregos, em geração de oportunidades e em produção do conhecimento, que é algo fundamental para o desenvolvimento do país e também da região metropolitana de Campinas. Então, a Câmara de Campinas tem um papel especial em defender a Unicamp, defender a universidade pública diante desses ataques que ela tem sofrido no último período. E a partir de agora a gente conta também com o vereador Permínio Monteiro, que é membro também da Comissão de Educação e Esportes aqui da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador. Eu queria já aproveitar a sua chegada para falar sobre esse movimento que aconteceu no dia 15, essa assembleia que teve aí uma representatividade tão grande a partir do momento que ela teve 8.000 participantes e um significado muito grande para o setor das universidades públicas e de quem tem essa atenção para com a educação. Boa tarde, Birna. Queria cumprimentar aqui o meu colega, o nobre vereador Gustavo Peta, e também o reitor da Unicamp, esta renomada universidade estadual, Marcelo Knobel, e que o assunto é muito importante, o debate sobre a educação, principalmente a nível superior, que nosso país passa por uma dificuldade muito grande em relação a ter o apoio. Vou falar com bem direto ao assunto, está faltando o apoio, né, do presidente da República em relação a isso daí. Também o ministro da Educação tem uma resistência muito grande aí nesse corte de verbas para as faculdades, não só estaduais, mas federais também. E isso daí vai implicar, né, em pesquisas, vai implicar na melhoria da educação de uma maneira geral. E temos que valorizar todos os professores, as pessoas que têm esse afinco, têm esse carinho aí por estar ensinando as pessoas a se formarem. Então a Unicamp é uma renomada faculdade a nível não só de Brasil, mas de mundo. Tanto é que tem vários professores de outros países ali na Unicamp. Eu costumo dizer que a Unicamp é uma cidade, não é uma universidade normal. Ela é acima da média em todos os sentidos. Então, como o Gustavo Peta falou ali, vou seguir um pouquinho da sua linha, da sua fala, na questão de empregos que geram dentro da própria faculdade, da valorização das pesquisas em todos os sentidos, e também na questão do hospital. O hospital da Unicamp é um renomado, onde vem gente do país inteiro, até de outros países, para se tratarem aqui. Então, fica aqui o meu repúdio em relação a esse corte de verbas, essa falta de atenção para as universidades. E deixo aqui o meu apoio total ao reitor da Unicamp e também ao presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, onde o Poder Legislativo tem essa importância de estar apoiando a faculdade, de uma maneira geral, o reitor, os professores daquela faculdade, e lutar, sim, por uma melhoria do ensino superior no país, na nossa cidade, em tudo quanto é sentido, porque tudo passa pela educação. E a única coisa que ninguém rouba da gente é o conhecimento. Agora, professor, quando a gente fala hoje da Unicamp, de forma geral, hoje quais são os impactos imediatos quando a gente fala nessa redução de investimentos na universidade? Bom, é importante esclarecer, primeiro, uma coisa que é fundamental. A Unicamp é uma universidade estadual, a gente tem um modelo de financiamento junto com as outras nossas duas co-irmãs, a USP e a Unesp, que a gente recebe um percentual do repasse do ICMS. E esse percentual não sofreu nenhum corte. Claro que a gente está num momento de redução, porque a gente está numa economia em crise, né? Uma recessão praticamente, e
o patamar de ICMS reduziu para o valor lá de 2009. Então a gente retrocedeu praticamente 10 anos em arrecadação. Sim. O impacto imediato para nós é a questão das bolsas de estudo. Mais da para o CAPES. CNPq e CAPES. Por quê? Porque só na Unicamp nós temos total de 5 mil bolsistas, juntando a CAPES e CNPq. São iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma série de bolsas que a gente tem até de iniciação científica júnior, né, de estudantes de ensino médio. E esse pessoal vai ter um impacto direto. Ou diretamente nas pesquisas que vão ser descontinuadas, porque são as pessoas que fazem, são esses alunos, esse pessoal que realmente realiza as pesquisas na universidade. Sem a bolsa, sem pesquisa. Vão ter que buscar emprego, vão ter que é isso que permite realmente eles trabalharem, se dedicarem o tempo todo às pesquisas. E, naturalmente, também teremos um problema sério. Se de repente essas bolsas forem descontinuadas, esse pessoal está pagando aluguel, tem um contrato, tem que comer. Então, nós estamos aí também preocupados com, desde a questão das pessoas, o dia a dia de muita gente que está aí, mas também o impacto que isso terá é violento no caso das pesquisas. É muito, muito complicado e irreparável para o futuro do país, porque uma vez que você deixa de fazer uma pesquisa, não é fácil você voltar a fazer a pesquisa. Aí você já perdeu, o equipamento ficou desvalorizado, já não aproveitado, a pesquisa em outro lugar já fizeram na frente. Não tem esse assunto de recuperar o tempo perdido. São talvez décadas para recuperar todo o que nós eventualmente perderemos se de fato essas bolsas não forem contempladas. Sim, eu queria que o senhor falasse, até porque a gente está falando para um público homogêneo, que o senhor pudesse exemplificar que, por exemplo, que tipo de pesquisas a Unicamp, algumas delas, que tipo de pesquisa ela faz que diretamente impacta na vida da população? Olha, tem milhares e milhares de pesquisas, sei lá, mas uma que todos nós sofremos e estamos preocupados é com, sei lá, saúde. Se a gente ali tem grupos de pesquisa trabalhando na questão do Zika vírus, né? Como ele impacta essa questão dos bebês, de que maneira é transmitido. Se não tem pesquisadores, essa pesquisa não acontece e nós teremos problemas. Aqui, assim como o Zika, tem a dengue, tem câncer, tem remédios novos, infinitas coisas, parte né? de neurologia, infinito. E aqui eu só estou falando da área de saúde, mas aí temos telecomunicações, aí temos também a parte de engenharia civil, temos políticas públicas nas mais diversas áreas. Então, olha, os danos são incalculáveis e irreparáveis. E hoje, reitor, que tipo de apoio as universidades públicas precisam, de forma geral, da sociedade, para que essa causa não fique só entre as universidades? Veja, tem um discurso sendo feito aí de ataque às universidades. Primeiro, que as universidades a gente só teria ali comunista, gente de esquerda, que a gente é um antro, né, de formação de quadrilhas. São todas umas bobagens que precisam ser, primeiro, desmistificadas e tiradas, né, do imaginário das pessoas. Segundo, que seria uma bagunça, até o ministro, né, falou que a gente teria balbúrdia na universidade. Você vai lá, pega qualquer pessoa que conhece a universidade, vai lá no dia de hoje, está todo mundo lá trabalhando, estudando, tentando fazer um país melhor. Ou seja, dizer que a gente ali só tem gente que não faz nada, que só fica em festas, é tudo mentira. Então as pessoas precisam de fato conhecer e poder separar o que é verdade e o que não é. Isso vale para a universidade, mas vale para tantas outras coisas nos dias de hoje, infelizmente. Então, a universidade pública, ela serve para... Tem o tripé, né, que a gente chama, que é pesquisa de qualidade, de ponta, como a universidade faz. O ensino, a gente forma
gente para realmente ter os melhores quadros de recursos humanos para o país e a extensão, onde a gente põe aí a assistência à saúde, põe atividades de extensão, atividades culturais, toda uma série de apoio à sociedade e à comunidade, que a universidade também faz. Veja, então nesse leque a gente tem um amplo espectro de ações que são fundamentais para o futuro do nosso país. E acho que o recado principal é esse: não acreditar em notícias falsas, as chamadas fake news. As pessoas têm que conhecer, entender. Isso vale para o caso das universidades, mas olha, vale para tudo hoje em dia também. É importante que as pessoas se informem, pensem e vejam que de fato é feito nas universidades públicas, que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Vereador Petra, a gente está falando, claro, da universidade, né? Mas eu queria fazer aí um pequeno recorte que, além das universidades, nós teremos, por exemplo, uma redução de 606 milhões de reais de apoio em infraestrutura para a educação básica para 230 milhões. Para a Comissão de Educação, isso também é preocupante, visto que a gente já tem N problemas na educação básica e com uma verba menor ainda, a coisa pode piorar. É verdade, Mina. Eu acho que a gente realizou recentemente um debate na Comissão de Educação exatamente para mostrar que, primeiro, o corte de recursos para a universidade impactam também diretamente na educação básica. Porque, por exemplo, eu por inúmeras vezes eu recebi aqui pesquisadores da Unicamp e da Faculdade de Educação para debater diversos assuntos aqui. Por exemplo, bullying, cyberbullying, tem um grupo de pesquisa na Unicamp que debate isso, os impactos de mudanças como essa, por exemplo, que está sendo discutida agora, que é o processo de militarização das escolas. Então, há um impacto direto na educação básica quando você corta recursos na pesquisa e também na formação de novos profissionais da educação, por exemplo. Mas o governo Bolsonaro tem agido também em cortes diretos. Eu poderia citar Programa Nacional de Alfabetização, que dá bolsas para professores aqui da rede municipal, foi cortado pelo atual governo. Programa Mais Educação nas Escolas, que era um programa que visava a ideia de educação integral. Já que as escolas não podem ainda oferecer educação integral, mas esse programa permitia, também com pagamento de bolsas, oferecer aulas de artes, de esporte, de reforço escolar no contraturno escolar. Foi também cortado pelo atual governo. Então, esses números que muitas vezes parecem muito distantes da nossa realidade, eles impactam diretamente na vida das pessoas. E já está impactando na vida daqueles que dependem da escola pública, da educação pública, tanto na educação infantil como na educação fundamental e no ensino médio. Mas nós não temos previsão de nenhum real em investimento na construção de novas creches em Campinas por parte do governo federal no ano que vem. Todos esses últimos anos haviam previsão nesse sentido, através de convênios. E quando eu falo todos esses últimos anos, o estudo que eu tenho mostra que desde o governo Fernando Henrique. A FATEC está sendo também, voltando só um pouquinho, de certa forma, ela também vai sofrer esse impacto ou não? Não, a FATEC também é um investimento estadual. Então, diretamente também tem não. algum impacto por conta de outras medidas, mas não é diretamente. Okay. Mas o que eu tenho observado é o seguinte, que desde o governo, por exemplo, Fernando Henrique, passando por governo Lula, o governo Dilma, inclusive o período curto do Temer, houve novos convênios de investimento na educação infantil em Campinas, para a construção de novas creches, porque nós temos um déficit de 7 mil vagas na cidade. Esse ano não tivemos nenhum novo convênio e não há previsão de nenhum novo investimento no ano que vem. Então são números que mostram que os cortes na educação são muito graves, impactam da educação infantil aos programas de bolsa, pós-doutorado e programas de pesquisa no nosso país.
Agora, reitor, o senhor falou, inclusive, mencionou rapidamente do ensino médio, e recentemente algumas matérias, inclusive, mostram alunos que já no ensino médio atuam com pesquisa e o quanto essa questão os preocupa, né? Porque tinha um sonho de entrar numa faculdade, continuar pesquisando, e o quanto isso impacta diretamente na vida desses adolescentes, desses jovens. Qual é a mensagem que fica? E enquanto universidade, a Unicamp, a gente percebe que nos últimos vestibulares ainda tem toda aquela questão da pontuação, de incentivar o aluno da escola pública, o aluno que tem alguma atividade na área da ciência. Como fica isso, então, reitor? Olha, isso é de fato preocupante. Como a gente vai estimular os jovens a seguir essa carreira, a buscar entrar numa universidade pública, que não é fácil, mas a gente tem buscado mecanismos de fazer essa inclusão. Veja, essas bolsas que são chamadas de iniciação científica júnior são bolsas de R$100, que muitas vezes ajudam um estudante a poder se dedicar um pouco mais, a colaborar com a sua família. A gente vive num país de muitas desigualdades e a gente sabe que isso pode representar a diferença. E isso, infelizmente, também está sofrendo um corte. A gente precisa repensar como país, o que é a prioridade. Não existe na história da humanidade, no mundo, nenhum país que sofreu uma crise e que passou por essa crise sem investir em educação, em ciência e tecnologia. É o único caminho, porque senão a gente pode resolver agora, mas está comprometido para o futuro. Não tem saída. É isso que a gente deve pensar como país. Tá certo. Vereador Permínio, dentro daquilo que a gente conversou, como fica essa preocupação também com a educação básica? A gente sabe, por exemplo, Campinas, ela tem até o 9º ano, por exemplo, tem educação municipal, estadual, depois no ensino médio educação estadual, mas, de certa forma, todo esse impacto da redução de verbas do MEC influencia na educação de cada um desses segmentos. Com certeza, vai ter um impacto, no meu ponto de vista. Por quê? Porque, primeiramente, tem que ter a valorização do profissional. Tá? E, diante disso, é necessário ter todo o amparo na questão do orçamento, né? Valorizar a questão do orçamento da educação, principalmente no município, e onde se inicia tudo. E complementando aí a fala do Peta e do Marcelo Knobel, a importância da escola pública e de um interesse que tem dos jovens de hoje de pleitear, né, buscar a possibilidade de estar cursando a faculdade. E a faculdade pública, ela é um norte, ela é um caminho e uma esperança para as pessoas, principalmente para as pessoas que não têm condições. Da forma que o Marcelo falou aqui. Infelizmente tem muita gente que não tem condições, a gente vive numa desigualdade. E até aproveitando um gancho aqui, queria falar sobre as dificuldades que são de pessoas que não têm condições. E eu estava incluso nessas pessoas. Sou de família totalmente humilde, de 8 irmãos. Nós nunca tivemos condições de ter uma possibilidade de buscar uma faculdade paga. E eu tenho uma irmã e tenho o maior orgulho dela. Me formei em Direito com muita dificuldade, já com a idade um pouco mais avançada. Mas foi o maior ganho da minha vida, o conhecimento. Ser bacharel em Direito é um orgulho. E tenho mais orgulho ainda de uma irmã minha que veio de escola pública, não tinha condições nenhuma. Ela foi para o ETCAP, conseguiu bolsa, prestou concurso na Unicamp, passou, se formou em Química e hoje é concursada da Unicamp. Então é o maior orgulho da nossa família, ela é uma lutadora, uma guerreira. Eu veio lá de baixo, sem condições nenhuma, só com a vontade de poder estudar. Então ela teve essa oportunidade na Unicamp, como muitas pessoas poderiam ter e podem ter. Então é só questão de lutar. E eu acho que essa defesa que o Pedro está fazendo aí, o Marcelo Knobel, um grande reitor renomado, aqui as palavras que ele disse é muito importante, o conhecimento que ele tem em relação à questão da universidade pública, bem como outras no país e no nosso estado e município, a importância que isso tem para o futuro da formação das pessoas e também da educação. Principalmente esses que vão sair
de escolas públicas e tenho o sonho de cursar uma faculdade. Tá certo. A gente volta daqui a pouco com questão de ordem, porque nós vamos para um breve intervalo e já já a gente continua esse debate. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a universidade pública e também as pesquisas. Nós estamos em defesa da universidade pública. A gente falava aqui de algumas coisas e o vereador Permínio terminou, inclusive, dando um testemunho do quanto esse acesso à universidade pública foi importante para a sua família, né, vereador? Com certeza, isso daí trouxe um ganho muito grande em termos de conhecimento. E era um orgulho da minha mãe, né, que faleceu há 1 ano e meio, e ela realizou o sonho dela de ver alguns filhos formados. E isso daí, graças a Deus, incentivou a nossa família, a filhos, né, outros também da nossa família, todo mundo está indo cursar a faculdade. Então tem uma irmã também que ela trabalha na PUC, também tem muito orgulho, e pelo fato dela ser funcionária da PUC, ela tem a possibilidade de ter a bolsa para a filha. Então ela trabalha lá com muita luta e a filha ganhou a bolsa. E ela se forma esse ano, né, em Direito. Está no 5º ano, já se formando também. E alguns da área jurídica, outros estão em outra área de engenharia, mas tudo batalhando também. E a única coisa que a gente tem que almejar é conquistar através da educação. Agora eu pergunto, que tipo de ação, já que essas decisões em tese parece que já estão, né, sacramentadas, que tipo de ação politicamente pode ser feito através da Câmara, de deputados dos partidos de vocês, para que esse posicionamento possa mudar, que alguma coisa possa ser vista lá no Ministério da Educação e pelo governo federal? Olha, Mina, eu acho que esse ano as diversas manifestações que ocorreram, essa resistência feita com muita sabedoria em algumas universidades, em especial a Unicamp, mas outras universidades também, elas já permitiram que o retrocesso fosse menor do que estava sendo apresentado. A quantidade de cortes, o próprio conjunto de recursos, a ameaça que estava colocada no início do ano, ela evidentemente que ainda provoca impactos negativos, mas ela, por conta dessa resistência, ela não foi da dimensão que ela poderia ter sido. Então o que eu acredito é que é preciso haver uma resistência política no âmbito dos parlamentos, mas principalmente uma resistência feita pelos educadores, pelos estudantes, pela sociedade como um todo, até para você ganhar a sociedade para essa defesa. Como o professor Knobel falou, existe muita informação equivocada, existe muita mentira em propagandas que são feitas através de discursos, de fake news. Então a gente precisa combater isso com muita inteligência e com muita unidade de todos os setores mais progressistas e democráticos do país. Eu acho que o que está em jogo aqui não é uma polarização entre o campo da direita e da esquerda. O que está em jogo aqui é o conhecimento, é a ciência, é a educação pública, que são pilares de desenvolvimento de qualquer nação que queira ser soberana, que queira ver o seu povo incluído socialmente. Então eu acho que são questões que unem amplas parcelas da sociedade e a gente precisa colocar isso na pauta do dia, tanto para resistir, como também para possivelmente no futuro próximo avançar em algumas pautas importantes. Reitor, voltando à Unicamp, no que diz respeito às verbas estaduais, o senhor falou da questão do ICMS, né? Mas há outros apontamentos de que teremos ainda também outras restrições em 2020, por exemplo? Eu espero, a gente depende muito da economia. Não se sabe o que vai acontecer, infelizmente todas as promessas que até hoje estão sendo feitas, né, que a economia agora vai bombar, vai aparecer, vai melhorar, de fato até agora
não aconteceram. A economia está patinando, está difícil. Nós ainda estamos com um repasse, né, um percentual de ICMS muito ruim. Hoje o orçamento da Unicamp é quanto? O orçamento da Unicamp, ele é da ordem, olha, veja, são 2,2% do que a gente chama cota parte da universidade, da ICMS. O ICMS vem um percentual para as prefeituras, 25%, o restante é dividido em várias questões e 2,2%, por exemplo, vem para a Unicamp. Isso representa algo da ordem de 2 bilhões de reais. Sim. Mas temos que lembrar que com esse recurso a gente também paga todos os aposentados e mantemos 4 hospitais públicos que são completamente 100% SUS, que representam aí praticamente 20% do nosso orçamento. Quais são esses hospitais? O Hemocentro, o Gastrocentro, o CAISME, que é o Hospital da Mulher, e o Hospital das Clínicas, que atendem uma macro-região de Campinas, que é da ordem de 6,5 milhões de pessoas. Então, veja que esses recursos, eles dependem um pouco da economia. Até agora a economia não tem dado sinais de melhoria. A gente depende muito das bolsas do governo federal, da CAPES e do CNPq, que estão com muitas restrições e é um problema muito sério para nós. E certamente do ambiente geral, porque a gente também faz convênio com empresas, com outras entidades, que se a economia não está muito forte, essas coisas acabam também diminuindo. Então, tudo faz parte de um mesmo processo e a gente depende fortemente disso. Veja que no caso dos hospitais, a tabela do SUS não é atualizada há mais de 12 anos. Então nós temos aí procedimentos e tal. Para o hospital que vive 100% com a tabela do SUS, a gente está muito defasado. Então a gente está lutando realmente nesse momento para sobreviver. Inclusive, quando a gente fala a Unicamp, ela hoje é praticamente campeã no que diz respeito às patentes, isso tem uma relação direta, por exemplo, lá atrás com as pesquisas para chegar nesse ponto, né, reitor? Sem dúvida, para você conseguir ter patentes, ter inovação a partir da ciência, é necessário que tenha a ciência primeiro. Veja que só com um exemplo, que é o caso nosso, que eu gosto muito de falar porque ele é concreto. Nós temos hoje cadastradas na Unicamp cerca de 800 empresas que a gente chama empresas filhas. Dessas empresas geram 32 mil empregos diretos e elas têm um faturamento da ordem de 4,9 bilhões de reais, que é muito mais do que a universidade recebe. Ou seja, só pela formação de empresas, pela inovação, que é uma das coisas que a Unicamp faz, a gente já retorna à sociedade muito mais do que a sociedade investe na gente. Ela é um polo gerador na economia a partir da pesquisa. Exatamente, ou seja, acabar com a pesquisa é acabar com essa fonte de riqueza, com essa fonte de inovação, com essa fonte de possibilidades para o futuro. E cada vez que você forma mais gente, que você transforma vidas, como aqui o vereador colocou, o exemplo que ele colocou da família dele é repetido centenas e centenas de vezes na universidade. A gente tem milhares de jovens cuja vida foi transformada a partir da possibilidade de ter uma formação em uma universidade pública. Então, acabar com essa possibilidade é acabar realmente com a possibilidade de futuro de toda uma geração, de todo um país. É muito crítico e acho que é um pouco isso que as pessoas têm que perceber, compreender, mostrando que de fato os ataques à universidade eles são como a gente diz em português claro, é um tiro no pé, do próprio país. Agora, esses efeitos, como o senhor falou, né? As pessoas pensam que quando a gente fala em reduzir, por exemplo, a bolsa para pesquisa,
eles vão sair para a rua para trabalhar. Não, gente, é um processo que depois a gente vai ter trabalhadores qualificados. Já que se fala tanto dessa questão de hoje, o Brasil, por exemplo, é um país que tem muita gente desempregada, mas ao mesmo tempo tem muitas vagas que não tem pessoas qualificadas. Veja aqui em Campinas, na área de informática, né, de programação, tem vaga sobrando. Não tem gente para preencher. Por quê? Porque precisa de gente com uma capacitação específica. Talvez não tenha em outras áreas emprego, mas se você tem uma formação específica, adequada, principalmente nessa área de informática, na área de tecnologia, na área de química, na área de manufatura, emprego tem de sobra. O problema todo é termos a capacidade como país, como região, de formar gente para essa área. E para isso, não tenha dúvida, precisa investimento, precisa pesquisa, precisa recurso. Sem isso, não vamos para frente. Reitor, a partir daquele 15 de outubro, qual é a articulação da Unicamp junto às outras universidades para tentar fazer esse movimento, como o vereador Peta mencionou, de educadores, de pesquisadores, para tentar reverter esse processo? Bom, a gente está aqui justamente, a gente está fazendo isso aqui agora, né? Então, junto com a Câmara de Campinas, que tem um entendimento muito claro com relação a isso, e é raro, né, encontrar isso, porque até recentemente tivemos uma CPI na própria Assembleia Legislativa do Estado. A gente tem tentado sensibilizar os políticos, a sociedade de maneira geral, da importância da universidade pública. É um trabalho difícil, é um trabalho que exige tempo, que exige dedicação, mas a gente acredita muito nele, porque ele é verdadeiro, ele é realmente muito importante, não para a Unicamp viver, nem para as pessoas, né, que estão ali, para o nosso futuro. Eu não tenho dúvidas com relação a isso, e por isso eu acho que ele é vencedor, no sentido de poder mostrar para a sociedade a importância das universidades e da educação de maneira geral. Lembrando que a gente está falando da Unicamp, que é uma universidade estadual, que ela recebe os impactos aí no que diz respeito às bolsas de pesquisa, mas os impactos, por exemplo, nas universidades federais, são impactos diretos. É isso, né, vereador? Exatamente, Nas universidades federais, a situação é ainda um pouco mais grave, né, porque há o impacto direto do corte de bolsas de pesquisadores, tanto na graduação como na pós-graduação, mas há um impacto também direto no próprio orçamento. Sim. Né? Então nós tivemos cenas esse ano de universidades que não conseguiam pagar os insumos básicos, né? Uma situação que fez a gente lembrar de um período dos anos 90, em que a gente vivia também uma grave crise financeira, né, nas universidades. Então, eu sempre costumo dizer que um dos avanços que, infelizmente, nenhum governo fez em relação às universidades federais e que poderia ter sido feito, foi o que nós temos nas universidades estaduais, né, que é essa autonomia financeira, que é algo que deveria ser um horizonte para as universidades federais também. Você ter um vínculo a uma determinada tributação, um determinado fundo. Na federal é totalmente ao contrário. As universidades federais não possuem essa autonomia financeira, elas possuem autonomia didático-pedagógica, tudo, administrativa, mas elas não possuem autonomia financeira, elas ficam muito mais reféns, vamos dizer assim, de decisões políticas através da votação dos orçamentos. Então, por exemplo, quando há uma votação do orçamento, nesse orçamento federal já tem a quantidade que será destinada a cada universidade, ou é como um todo para todas e cada um tem o seu Eu acho que seu deve bolo? ser, há uma divisão, né, professor? E há uma aí divisão, mas não há uma autonomia de vinculação orçamentária como há na Unicamp, na USP e na Unesp. Sim. O estado de São Paulo é o único modelo de universidade estadual dessa forma ou não? Que eu saiba, sim. Sim, E as outras... é um modelo interessante, que é um modelo inovador no mundo inteiro. E tem funcionado muito bem há 30 anos, tem funcionado de maneira exemplar e realmente fez a diferença para as nossas universidades serem o que são hoje
consideradas entre as melhores do mundo. E garante continuidade, né? Porque uma coisa muito complicada em muitas pesquisas que são desenvolvidas no país é isso. É você ter um determinado investimento, aí você tem uma descontinuidade e você, na verdade, está desperdiçando o recurso público. Porque essa descontinuidade não retorna simplesmente com a volta do investimento. Há muito recurso desperdiçado quando há descontinuidade no financiamento em qualquer tipo de pesquisa. E no caso das universidades paulistas, essa descontinuidade ela é menor, o impacto é menor por conta dessa autonomia. Agora eu pergunto, quando o senhor falou lá no começo do risco, né, das pesquisas que ficarão paralisadas, e depois a gente mencionou patente, inovação, por exemplo, uma pesquisa que poderia ser patenteada, se ela perde, vamos supor, ela já está numa fase em que ela necessita só de alguns resultados para que isso aconteça, isso tudo para. Para. Se não tiver quem faça, se não tiver bolsa, se não tiver... não tem jeito. Às vezes, veja, a gente chegou num ponto em que às vezes que o governo ameaçou até cortar bolsas que estavam sendo implementadas. Imagina uma pessoa que está fazendo um trabalho, como eu mencionei, na área biológica, que tem ali, está estudando o efeito de, sei lá, vamos colocar ali de um agrotóxico num peixe. Estou inventando aqui, mas pode ser bem real. Você não pode parar a pesquisa no meio, porque os animais que você está testando têm um tempo de vida, você tem que acompanhá-los, tem que seguir, tem toda uma série de insumos que você tem que comprar para manter essa atividade acontecendo. Então, a pesquisa acaba. E às vezes são materiais que vêm de fora, que foram complicados de importar, e se você que estragam. Tem um monte de situações em que o descontinuamento repentino de uma pesquisa pode resultar em anos e anos de jogar pesquisa realmente no lixo. E jogar o que já foi investido. Exato, jogar dinheiro público fora. E mais do que isso, ao você cortar esse pouco de custeio que aconteceu nas federais, meu argumento, eu tenho até um argumento financeiro, porque o grosso do gasto está na folha de pagamento, que são funcionários públicos que de qualquer maneira terão que ser pagos. Então você está inviabilizando o funcionamento das universidades públicas porque você está cortando um pouquinho ali da ponta, sendo que o gasto grande você vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, até do ponto de vista econômico, é uma bobagem fazer um corte nas universidades, porque você está desperdiçando uma grande massa de trabalhadores que estão ali prontos e dispostos a trabalhar em prol do país. Vereador Permínio, como fica então a missão aí da Câmara Municipal através da Comissão de Educação? Nós temos aqui também a Comissão de Ciência e Tecnologia. Que forma a Câmara Municipal pode dar a sua contribuição nessa pontinha de também puxar outras câmaras da nossa região, sensibilizar a Assembleia Legislativa e até mesmo o Congresso Nacional nessa questão? O Poder Legislativo tem a obrigação de apoiar essa campanha, essa iniciativa aí da Unicamp, de estar levantando essa bandeira. E o vereador Peta, como presidente da Comissão de Educação, e eu também como membro titular, eu estou aqui à disposição para estar acompanhando de perto também e dando total apoio no que for necessário. Eu acho que é muito importante também sensibilizar os outros poderes legislativos de outros municípios em torno da região metropolitana de Campinas, bem como falou aqui o Marcelo Quinob, são 6 milhões e poucos da região que abrange e a Unicamp atende. E dizer da importância assim, de estar levantando essa bandeira com muito afinco. Eu tenho certeza que o Pedro está no caminho certo. O reitor também da Unicamp, Marcelo, também está dando esse apoio aí. Tenho certeza que é possível a gente buscar alguma coisa melhor. Então a gente está falando até de testemunha, às vezes as pessoas não imaginam. Eu mesma fiz parte de um estudo da Faculdade de Educação Física da Unicamp, que é um estudo que se fez com diabéticos, falando sobre a questão da produção de insulina a partir de exercícios físicos, e fiz exames no hospital da Unicamp antes e depois de todo esse estudo,
para se comparar resultados e estudos que realmente, equipamentos que jamais eu teria acesso se não fizesse parte desse estudo. Então, até na saúde, às vezes, na questão da pesquisa, as pessoas pensam, eles estão lá muito fechados. Não. Essas pesquisas também, quando nós, né, a população como um todo, a sociedade participa, também ela tem acesso a equipamentos que ela talvez não teria no dia a dia também. E ontem eu tive o prazer de conhecer um grande maratonista que esteve aqui em Campinas, o Vanderlei Cordeiro de Lima, e eu não sabia também, ele treinou anos e anos lá na Unicamp. E você vê, eu como reitor hoje, todo dia encontro, tenho um testemunho, alguma coisa de alguém que, de uma maneira, direta ou indireta, tem alguma relação com a Unicamp. Eu sei da Unicamp, mas tem outras. Tem aí a PUC, como universidade privada, temos outras universidades privadas aqui em Campinas, temos centenas de universidades públicas no país. E que elas também têm a bolsa da CAPES-CNPq também, sem dúvida. Né? Então, você vê muitas vidas sendo modificadas, sendo melhoradas pela presença das universidades públicas. Eu vejo o caso da Unicamp e diariamente eu acabo vendo um exemplo de alguém que trabalha, alguém que estudou, alguém que melhorou de vida, alguém que mudou por conta da Unicamp. E tantos outros que a gente nem conhece. Então, é esse dia a dia que dá realmente força, satisfação e de poder seguir a luta e poder seguir em frente. Vereador, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem como vereador e também como presidente dessa comissão, que, claro, a gente traz tantas discussões, desde o ensino infantil, desde as creches até a universidade. Sim. Eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente muito difícil, acho que são muitos ataques que são feitos contra a universidade pública. Esse mesmo que o professor Knormel falou, né? Você veja, foi feita uma CPI na Assembleia Legislativa, que dizia que seria uma CPI para encontrar as irregularidades, os grandes desvios de recursos que existiriam nas universidades. E a conclusão foi que a CPI tinha um perfil totalmente ideológico, no sentido de apontar, na verdade, a tentativa de privatizar as universidades, usar essas mentiras, essas informações falsas para criar um ambiente na sociedade que permita a privatização da universidade pública, o que é um grande equívoco para o desenvolvimento do nosso país. Mas então, essa CPI já se findou e tudo foi esclarecido que não havia nenhum argumento plausível. Nenhum. Nada concreto. Nada concreto. Na verdade, era mais fazer parte dessa estratégia de, vamos dizer assim, de propagandear mentiras, fake news, para criar um ambiente contrário à universidade pública, de privatização e de ataque à universidade pública. Mas eu acho que à medida em que o tempo passa, em que as informações são repassadas, a verdade vem à tona, os fatos vêm à tona. E aí a gente pode, com muito mais tranquilidade, fazer o debate público para defender essa instituição, que é uma instituição importantíssima no nosso país e que para Campinas ainda, aí que tem um impacto enorme, né? O seu testemunho, o testemunho da família do vereador Permínio mostram isso, né? A Unicamp, se ela é importante para o Brasil, e é muito, é a segunda principal universidade do país, para Campinas ela é mais do que importante, porque ela tem impacto direto na economia da cidade, na geração de empregos, nos serviços de saúde, nos serviços educacionais, na atração de novos investimentos. Veja, por exemplo, o projeto Sirius, que é um projeto que é o principal projeto de ciência e tecnologia no país. Ele veio para Campinas por quê? Por conta da Unicamp e tantos outros startups, centros de tecnologia, empresas que são formadas a partir da Unicamp. Então eu acho que esse é um patrimônio da cidade que tem que ser defendido por todos. E eu acho que esse espaço hoje aqui foi mais um espaço nesse sentido. Vereador Permínio, que também é membro da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal, que mensagem o senhor deixa a favor da universidade pública, em especial a favor da Unicamp? Em especial é defender de todas as formas possíveis e necessárias, dentro da legalidade, buscando e se baseando na nossa Constituição, que é a Carta Magna do nosso país, e temos amparo legal, sim, para defender, né, essa grande universidade
reconhecida mundialmente e que tem orgulho de estar em Campinas. Praticamente fui criado aqui desde os 4 anos de idade. Tenho um grande ganho em termos de ter uma família aqui que lutou e que tem essa faculdade aí que é um espelho em termos de formação para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Então fica aqui o meu elogio total à faculdade onde o senhor está reitor hoje e que o Poder Legislativo está à disposição para estar apoiando. Reitor, gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar um pouquinho sobre esse assunto. Convido a toda a sociedade, todas as pessoas que não teve oportunidade, né? Muitas vezes a pessoa conhece num momento ruim, de ir no hospital, né? De um pronto-socorro, mas que vá lá, conheça a universidade, que se informe um pouco sobre as nossas atividades. A gente está sempre à disposição, querendo melhorar esse diálogo, melhorar essa comunicação e agradecer sempre aos vereadores, à Câmara Municipal aqui de Campinas, que realmente são parceiros incríveis na defesa da universidade pública. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação de todos. E se você quiser deixar aqui a sua opinião ou a sua sugestão, entre em contato conosco através do WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 19 97829 3776. A gente vai ficando por aqui. E se você não assistiu o nosso programa por inteiro, acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas, entre ali na playlist do Questão de Ordem e assista a esse programa, tanto os outros também que nós apresentamos aqui, e até um próximo Questão de Ordem.